Muita gente diz que Demon Slayer tem um roteiro simples, mas então surge uma pergunta. Como uma história considerada simples conseguiu emocionar milhões de pessoas, quebrar recordes de bilheteria e se transformar em um fenômeno mundial? A resposta não está no enredo, ela está em algo que muitos críticos amadores ignoram completamente. Neste vídeo, vamos analisar os maiores acertos e os maiores erros narrativos de Kimetsu no Yaiba e entender por que, mesmo cometendo diversos erros de construção, a obra continua funcionando tão bem. Roda a vinheta! Demon Slayer é uma das obras mais populares dos últimos anos. Com um sucesso comercial gigantesco da franquia, coroado pelo lançamento do mais recente filme nos cinemas, achei interessante produzir este vídeo para discutir alguns comentários recorrentes sobre a obra, apontar problemas que encontrei em sua narrativa e também destacar aquilo que ela faz excepcionalmente bem. Uma das críticas mais comuns é que Demon Slayer seria simples demais. E, sinceramente, isso me parece muito mais um preciosismo nerd do que uma crítica realmente relevante. A verdade é que não existem histórias completamente originais ou complexas, que em muitos casos são na verdade histórias que se perdem ou derivam demais e não algo brilhante. Entre diversos grandes autores e estudiosos da literatura, existe um certo consenso. Todas as histórias que podiam ser contadas já foram contadas inúmeras vezes ao longo dos séculos. Como explica Lee Child, autor de mais de 20 romances, é extremamente improvável que você descubra um enredo que ninguém tenha imaginado antes. Lee Child chegou a essa conclusão ainda quando era criança. Na escola, ele estudava o mito grego de Teseu e o Minotauro. Ao mesmo tempo, estava lendo o Dr. No, de Ian Fleming. Foi então que percebeu que ambas as histórias compartilhavam exatamente a mesma estrutura fundamental. Um homem importante parte sozinho para resolver um problema. Recebe uma ferramenta especial. Conhece ou seduz uma mulher, desce ao submundo, enfrenta o monstro, vence e retorna para casa. Uma dessas histórias foi escrita há milhares de anos, a outra foi publicada em 1958. Uma acontece na Grécia Antiga, a outra na Jamaica dos anos 50. Mesmo assim, o núcleo narrativo é praticamente idêntico, e não há absolutamente nada de errado nisso. Então, se os enredos já existem há séculos, o que torna um livro, um filme ou uma animação realmente especial? A resposta é simples: os personagens. O enredo é apenas a receita, uma receita que você pega emprestado. Ela não precisa ser única, ela apenas precisa funcionar para aquilo que você deseja criar. O que realmente diferencia uma obra não é o fato de apresentar um enredo inédito, é a forma como seus personagens vivem aquele enredado. São suas personalidades, seus conflitos, suas escolhas, sua voz. O mesmo plot pode gerar centenas de histórias completamente diferentes dependendo de quem está vivendo aquela jornada. E é exatamente aqui que Demon Slayer acerta em cheio. Na verdade, grande parte das histórias de sucesso nasce justamente deste acerto, porque esse é provavelmente o elemento mais importante de qualquer narrativa. Tanto no mangá quanto no anime, o grande salto de popularidade de Demon Slayer aconteceu durante o arco do Rui. Não que a obra fosse um fracasso antes disso, mas ela ainda não se destacava tanto em relação a outros shonens da época. Era apenas mais uma entre tantas. E o que existe nesse arco? Basicamente, um irmão tentando salvar sua irmã, algo que já vimos inúmeras vezes. Troque irmã por esposa, namorada, filho, amigo ou qualquer outra pessoa importante e teremos a mesma premissa. Então, por que esse momento funciona tão bem? Porque o segredo nunca esteve no que está sendo contado, mas sim na forma como é contado. E aqui vale pegar emprestada essa análise do humorista Léo Lins. Chama a Friboi para patrocinar sua candidatura. Ou mais uma variação. Faz piada com o comunismo, mas divide a mulher. Eis a hipocrisia. Essa eu achei... Ó, esse cara foi além. Esse cara tentou pensar onde ninguém chegou. Eu valorizo esse tipo de gente aqui. Léo, não liga para essas piadas do pessoal. Não leva para o coração. Até porque se você levar um chifre desse tamanho pro coração, é como enfiar uma estaca no peito. Você é corno, não é vampiro. KKKKK. Não precisa nem ele rir, porque a piada é boa. A piada é boa, hein? Porque eu valorizo gente que tem esse trabalho para fazer uma piada. Porque tem aquelas piadas que estão ali flutuando, que são as primeiras piadas. Tem humorista que não chega na piada que esse cara não fez. Pega só essas primeiras que estão ali em cima, mergulhou para encontrar essa piada.
Eu valorizo isso. Parabéns. O humor tem uma estrutura simples: setup e punchline, preparação e entrega. E embora a construção de uma história seja algo mais complexo, esse princípio funciona da mesma maneira em qualquer forma de narrativa. E Demon Slayer executa isso de forma brilhante naquele episódio. A autora combina diversos elementos emocionais fortes, como a primeira aparição da figura do pai ser reservada para aquele momento tão dramático. Afinal, qualquer pessoa que cresceu em uma família estruturada lembra daquela frase clássica: "Se não, vou chamar seu pai". Independentemente da realidade de cada família, a figura paterna costuma carregar simbolicamente ideias como proteção, dever e responsabilidade. É aquele que deve intervir quando a situação se torna séria, é aquele que deve estar disposto a se sacrificar pelos seus. E então, a narrativa utiliza esse simbolismo no momento exato. Dude, that gave me goosebumps. The dragon turns. 神楽と耳飾りだけは必ず途切れさせず継承していってくれ。約束なんだ。Damn. What the fuck? Oh, I'm going to cry. Holy shit. Mas antes disso, ela faz outra coisa muito importante. Ela constrói a frustração, a raiva, a impotência. Nós vemos Rui torturando a Nezuko. Vemos Tanjiro tentando desesperadamente protegê-la. No! Oh my. Dude, this is effed up. He doesn't stand a chance. Gosh, dude. Vemos ele falhando repetidamente. Ele que já havia assumido o papel que antes pertencia ao pai. Assumiu a responsabilidade pela família, mas naquele momento ele não consegue cumprir seu dever. E então surge a lembrança do pai como uma intervenção espiritual. Logo depois, vemos Tanjiro disposto a se sacrificar para proteger sua irmã. Um gatilho emocional poderoso que ressoa forte na maioria das pessoas. E para completar, ainda temos a presença da mãe mantendo os irmãos unidos, fechando aquele núcleo familiar. Foi uma combinação espetacular de elementos. Uma receita antiga, mas preparada com a mistura certa de ingredientes, dando o sabor de primeira vez que fica com a audiência. E é justamente por isso que aquele momento continua tão marcante. Agora chegamos aos problemas de Kimetsu no Yaiba, porque apesar de acertar muito na entrega emocional, a construção do roteiro às vezes é bastante amadora, principalmente quando falamos de preparação narrativa. Um exemplo claro é a introdução da Hinokami, o que qualquer espectador atento percebe como um momento Deus Ex Machina, pois não houve construção do momento, o foreshadowing, e nesse caso era uma solução extremamente simples. Bastava adicionar uma pequena cena durante o treinamento do Tanjiro com o Urokodaki, um momento em que o mestre percebesse o excelente controle respiratório de Tanjiro e perguntasse de onde aquilo vinha. E Tanjiro responderia que praticara a dança Kagura quando criança, afinal era uma tradição passada naquela família. Então teríamos um momento de Urokodaki achando curioso o potencial daquela técnica respiratória da dança Kagura, mas mostrando que dominar a respiração para uma dança ritualística não era suficiente, que faltava aprender a técnica de combate e como combiná-la, e por isso o talento dele com formas de respiração não criava resultado. Pronto! Problema resolvido. Quando a Hinokami aparecesse na luta do Rui, o público entenderia imediatamente que aquilo não surgiu do nada. Era uma habilidade previamente estabelecida, finalmente alcançando seu potencial máximo. Esse tipo de preparação é justamente o que separa uma revelação bem construída de uma solução conveniente Deus Ex Machina. E esse não é um erro isolado. Existem vários momentos ao longo da obra em que a autora deixa de preparar adequadamente elementos importantes. Por exemplo, a forma como as lutas finais do Castelo Infinito foram entregues. Algo que acabou fazendo muita gente considerar que a luta contra a Akaza foi a mais memorável,
mesmo quando fica evidente que Kokushibo possui uma construção muito mais rica dentro da obra, se conectando com elementos importantes. É, para mim, de longe o melhor vilão da série, que, com uma preparação melhor de aparição semelhante à que aconteceu com Akaza no Trem Infinito, teria feito com que sua luta se tornasse um dos momentos mais épicos do Castelo Infinito. Mas isso já entra em território do mangá e não vou abordar nesse vídeo. Mesmo a Shinobu contra Doma, uma luta secundária, teria se beneficiado muito de uma entrega melhor. Afinal, temos ela no fim do arco passado jogando no ar a frase que irá matar o demônio que desviveu sua irmã, para depois vermos ela chegando de forma aleatória e casual no palácio do Doma, sem nem saber quem ele é, e só o reconhecendo por causa da marca de sangue na cabeça. Entra muito fraca, o que torna necessários flashbacks longos que puxam o freio de mão da cena de luta. E claro, Zenitsu, que talvez seja um dos personagens mais problemáticos de Demon Slayer do ponto de vista narrativo. Por outro lado, a autora toma decisões ousadas e criativas e entrega momentos emocionais tão fortes que acabam compensando em muito essas falhas. Porque, no fim das contas, uma experiência emocional marcante costuma permanecer muito mais na memória do público do que uma estrutura narrativa tecnicamente perfeita, mas sem algo que a diferencie do restante das narrativas similares. Se este vídeo tiver uma boa recepção, posso fazer uma continuação analisando mais detalhadamente as falhas de roteiro e como poderiam ter sido consertadas. Mas isso é assunto para outra conversa. Ficamos por aqui. E se você gosta de vídeos sobre fantasia, animes, filmes, construção de mundos e storytelling, já se inscreva no canal porque ainda tem muito conteúdo vindo por aí. Deixe o like para ajudar o canal. E até a próxima. Pausa para comentar.